Vamos continuar nossa reunião. É a palavra do deputado Chan Hussein. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária, bom dia a todos. Antes de mais, quero manifestar o meu apoio total ao trabalho da Sra. Secretária, sob a liderança do chefe executivo na área da sua tutela, que abrange o bem-estar da população e depois a convergência com as políticas nacionais e também a concretização das 4 expectativas do presidente Xi Jinping e também a melhoria da vida da população. Todos esses aspectos foram acautelados na sua tutela. E quando nós vemos que há opiniões que dizem que se podemos fazer bem o trabalho para os idosos e não há mais nada a fazer na área da tutela de assuntos sociais e cultura, mas também não é certo. Nós, em Macau, temos uma sociedade tradicional e muitas aspirações da população são dentro da razoabilidade, porque há um encontro das necessidades e, portanto, eu sempre digo que se as famílias tiverem menos problemas, a sociedade também tem menos problemas. Portanto, em relação ao trabalho para os idosos e para as crianças, espero que venha a haver mais trabalho da parte da sua tutela, demonstrando o nosso carinho a essas franjas da população. E, portanto, esta é uma forma de demonstrar o empenhamento do governo para contribuir para o bem-estar da população. Na apresentação da senhora secretária, apontou para a necessidade de haver trabalho interdepartamental e de diferentes níveis. Gostaria de colocar algumas questões sobre a área da sua tutela. A segurança cultural é a base para toda a segurança nacional também. E se nós conseguirmos reforçar a nossa identidade nacional, isto também é uma forma de contribuir para a nossa segurança a nível nacional no aspecto cultural. E eu reparei na apresentação da senhora secretária que reiterou a vertente da educação patriótica junto dos nossos jovens. O que é que o governo vai fazer nesse âmbito para reforçar essa identidade nacional junto dos nossos jovens e também esse conceito de nação? Por exemplo, vamos assinalar o aniversário da vitória da guerra contra a agressão japonesa. Nós temos que transmitir as verdades da história e também a importância do conhecimento histórico do nosso passado. O governo tem novas formas pedagógicas para esse fim. Por exemplo, visitas de estudo com essa finalidade. Em relação à vertente da política de Macau cultural, o trabalho tem sido feito e com resultados visíveis e a projeção de Macau também tem vindo a elevar-se, mas debate-se neste momento com a escassez de espaços para o desenvolvimento desse setor cultural. O governo vai afetar terrenos para esse fim, para o desenvolvimento de um centro internacional com empreendimentos emblemáticos e, assim, promover o intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente. Nas linhas governativas, vamos construir um bairro internacional turístico e cultural integrado em Macau. E na apresentação sobre esse projeto,
vemos que isso vai ser uma estrutura, um empreendimento emblemático, icônico e de nível internacional. Poderá apresentar mais pormenores sobre esse projeto? Por exemplo, os critérios para a sua construção, se irá convergir com a política de uma faixa marota da nossa política nacional e como é que vai ser operado ou explorado e a sua gestão no futuro. Isto é um trabalho relacionado com a diversificação econômica de Macau e quais são os resultados esperados para esse projeto. E o governo vai definir metas de curto, médio e longo prazo. Em relação às despesas ou consumo na área cultural, isto também está inscrito no nosso relatório. Estimular o consumo é necessário e para nós desenvolvermos o setor cultural, os operadores culturais têm que ter oportunidades de desenvolvimento e para manifestações culturais de teatro e outras artes performativas também está relacionado com o consumo e, portanto, como é que vamos estimular o consumo na área cultural? Haverá novas iniciativas e políticas da parte do governo? O senhor secretário disse que aquela política de 6.000 patacas para a formação contínua será também ajustado, como disse a senhora secretária. Poderá ser aproveitado para estimular o desenvolvimento cultural. Por exemplo, esse montante de 6.000 patacas poderá ser utilizado para a aquisição de ingressos ou de manuais, outras bibliografias na área cultural. É que muitos também não têm utilizado essa verba que é atribuída. Poderá ser incentivada essa despesa? E também estamos ao Macau Dinâmico, Macau Cultural e Macau Feliz. Esses três vertentes estão relacionados com o hábito de leitura também. Terminou ontem uma feira de livros e, segundo o que ouvi, o negócio não tem sido muito bom e a afluência também não tem sido muito boa. Portanto, há mais dificuldades para o setor e também reflete todo um ambiente, uma modificação do ambiente cultural. Espero que o governo possa dar mais atenção a esses pontos. Obrigado. Deputado São Pequeno, muito obrigado, senhor secretária, senhor presidente, senhor secretária. Quanto à guerra comercial ou a guerra entre a mãe pátria, a guerra econômica entre nossa mãe pátria e Estados Unidos da América, Macau estão sempre a fazer face aos desafios, mas seja como for o ambiente, o governo sempre prestou atenção à vida da população. Ao bocado, muitos dos nossos colegas disseram que aplicarão muitos dos recursos para a vida da população, mesmo que este ano as receitas do governo não é tão ideal, mas com mesmo uma pressão da balança do governo, avançou com o ajustamento dos subsídios para idosos, pensão para DVIs e também criou ainda um novo subsídio para os bebés e também concretizou o ajustamento do financiamento para optimizar os raças turma-professor ou professor-alunos. E também foi lançado subsídios para os residentes que trabalham na Grande Bahia e consegue, através destas medidas, para mostrar-nos uma atitude responsável. Para além de cuidar da vida da população, também há que diversificar a economia. O governo aplicou muitos esforços para a diversificação econômica e, com base na ideia 1+4 de desenvolvimento, sua área de tutela tem nas mãos o turismo, o desporto
e o Big Health. E estas três indústrias é muito importante para o desenvolvimento próspero de Macau e por isso posso dizer que a senhora secretária está a encabeçar na nossa equipa para a diversificação econômica, mas para a diversificação econômica não só temos de olhar para o ambiente atual, também temos de olhar para o ambiente internacional e para o futuro. Também temos de ter em atenção o desenvolvimento da mãe pátria e também do mundo para assim definir boas medidas para dar resposta aos desafios acarretados com o desenvolvimento quer da mãe pátria, quer do nível internacional. E queria abordar com a senhora secretária sobre o seguinte, sobre o a obtenção de um desenvolvimento qualificado ou de boa qualidade. Estou atento com os cuidados de saúde. Cuidados de saúde têm muito a ver com a vida da população, desde o nascimento até o envelhecimento. Todos têm de ir ao médico para uma consulta médica e, por isso, estamos atentos sobre o desenvolvimento de boa qualidade do médico. Não podemos deixar de falar de cuidados especiais ou porque tem a ver com as doenças crónicas, doenças muito graves, e só com os cuidados especiais é que podemos ultrapassar essas doenças. E ao bocado, a senhora secretária falou quanto tempo leva para formar um médico especialista para os estudantes, os médicos gerais. A senhora secretária falou quanto tempo levou para formar os médicos e com a periodicidade sobre a organização dos concursos. E agora o mais importante é a introdução de mais recursos de médicos especialistas. De fato, no passado, com a política da mãe pátria, oferecendo vagas de contingência a muitos dos estudantes de Macau que passaram a estudar no interior da China, por exemplo, na Faculdade de Medicina, e estes recursos não podemos, através de definir um mecanismo de captação de talentos regressados do exterior para Macau, para não só por exemplo, para aqueles que já estão credenciados, podemos recorrer ao reconhecimento mútuo de qualificações para captar estes tipos de talentos ou até mesmo disponibilizar vagas no complexo hospitalar das Ilhas para captar estes tipos de recursos humanos, para assim enriquecer a nossa base de recursos em medicina. E quanto à Grande Bahia, nós o governo no passado também subsidia os residentes na compra ou na aquisição de seguros de saúde no interior da China. Muitos vão sujeitar-se a testes ou exames médicos e pegando os relatórios quando regressam a Macau, nos hospitais parece que não reconhecem estes relatórios, então tem que fazer marcações de consultas especiais nos hospitais públicos. A senhora no passado, normalmente para ter uma consulta de especialidade há que aguardar por 3,6 semanas. E quanto à segunda consulta, há que esperar mais 3,6 semanas e só com 8,2 semanas é que consegue saber o que aconteceu com o seu corpo, com a doença. E isto é também... os cidadãos ficam um bocado inquietados. E neste momento o governo já temos um sistema de interconexão de dados entre o Hospital Kangwoo e o Hospital Conde São Januário, e para a conexão de dados sobre as doenças das pessoas, então é possível de estabelecer uma interconexão de dados com os hospitais ou as entidades médicas ou clínicas da Grande Bahia. E mais ainda, quanto à criação de uma base, o governo prestou atenção a este aspecto para quanto à aplicação dos recursos, disse que vai criar uma ex-libris cultural em Macau, que vai gastar por volta de 12 mil milhões de patacas. E também o governo vai lançar planos de atividades performativas cá em Macau e vai criar eventos
culturais chineses, mas estes tipos de atividades não só contam com a aplicação dos recursos do governo, também tem que depender do funcionamento do mercado. É claro que o Instituto da Cultura, antes nós sempre falamos da economia mais concertos. Por exemplo, no espaço ao ar livre, também organizou algumas atividades, mas no futuro, se a missão vai passar para o Instituto Cultural, parece que há também pensar se existe também recursos humanos suficientes. Mas também há uma parte que temos de devolver ao mercado por o funcionamento próprio do mercado para gerar alguns eventos ou concertos e daí desenvolvendo ainda melhor a nossa economia. Quanto ao falar do desenvolvimento, ou a economia, temos de também contar com recursos humanos e também tem que contar com a formação de recursos pelas escolas. Não só escolas de ensino não superior, também ensino superior. E quanto às escolas ou instituições de ensino superior, então, que tipos de planos existem para formar mais talentos que Macau necessita ou para ajudar Macau a converter o seu modelo industrial e ajudar as pessoas a criar a sua vida profissional própria, que adequa às suas necessidades. Quanto a estes aspectos, o que está a pensar a senhora secretária? Muito obrigado. Governo, faça favor. Obrigada, senhor presidente. Obrigada pelas questões levantadas. Quanto ao deputado Hoyan Sang, que colocou a sociedade envelhecida, queremos apresentar alguns dados que temos que enfrentar juntamente. Agora, o número da população em envelhecimento, que é 14,6% até 2029, vai atingir 21,4%. Então, já ultrapassou o critério de superenvelhecimento. Até 2041, a percentagem vai chegar a 24,8%, ou seja, um quarto da população total. Então, creio que o governo tem que atingir um consenso com a sociedade. A pressão enfrentada por causa do envelhecimento tem normalmente a força laboral, mas também os recursos econômicos e os idosos, por exemplo, a adaptação das técnicas. Portanto, o governo tem muitos trabalhos por fazer para enfrentar o envelhecimento da população. Podemos fazer melhor os trabalhos relativos a cidadão sénior, os sentimentos de segurança, de pertença e de valorização. Agora também estamos a fazer que os trabalhos relativos aos cuidados aos idosos no domicílio, na comunidade e nas instituições. Temos que focar no design que se adapta aos idosos no domicílio. Além disso, temos que melhorar o apoio comunitário e das instituições. Agora estamos a discutir sobre um regime nesta área. Além disso, se no domicílio se surgir alguns casos emergentes, temos os serviços de 24 horas. Agora temos o serviço de teleassistência Pengontong. E quanto aos cuidados aos idosos na comunidade, já temos muitos lares e centros de apoio aos idosos. Esperamos que antes da chegada da sociedade super envelhecida, seja possível criar um ciclo de 15 minutos ou menos de 20 minutos de vida. Então, os idosos podem procurar uma instituição de apoio aos idosos. Agora estamos a rever os nossos trabalhos. Ainda podemos reforçar alguns pontos. Por exemplo, começamos logo um estudo para uma melhor preparação. Além disso, quanto aos cuidados aos cuidados aos idosos na comunidade,
E nas instituições esperamos prestar melhores condições. Além disso, para os idosos isolados e as famílias com 2 elementos que são idosos. Então, já temos que fazer bem a recolher os estados para melhorar a preparação. Quanto aos lares para os idosos, durante muito tempo a sociedade tem um consenso que é há uma falta de vagas nos lares para idosos. Agora o tempo de espera em média é 16 meses. Acho que podemos, através de alguns meios para melhorar, por exemplo, criar mais lares, por exemplo, na zona este, 2, vamos criar mais vagas, até criar mais 1.100 vagas. Além disso, também vamos criar lares privados. Ao mesmo tempo, o deputado também falou dos cuidados aos idosos transfronteiriços. Também estamos a fazer projetos pilotos nas 9 zonas de Guangdong, que estamos a fazer o nosso trabalho, mas no próximo passo vamos estender esses serviços até a província Guangdong toda. Além disso, também vamos procurar os lares como projetos pilotos e vamos ver qual é o resultado. Portanto, esses são os trabalhos principais. Depois, sobre o sentimento de segurança. Isto não só tem a ver com o tratamento de medicina dos idosos. Portanto, vamos estender os nossos serviços de cuidados à comunidade. Então, podemos ver no Saúde 2.0 na conta única. Podemos ver ou conhecer as informações sobre o tratamento e a prevenção das doenças. Com o crescimento, também temos que conhecer mais sobre as doenças crônicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, etc. Também prestamos os serviços de rastreio de cancros, por exemplo, o cancro de cólon, o cancro do útero, etc. Além disso, quanto à rede de cuidados de saúde aos idosos, temos 3 níveis. Por exemplo, os lares. No próximo passo, se calhar, temos que promover os serviços de recuperação na comunidade. Podemos analisar a matéria, por exemplo, criar um centro de serviços comunitários que vai ter o apoio dos assistentes sociais e enfermeiros para prestar os serviços em domicílio dos idosos. Também podemos formar o pessoal de apoio domiciliário para os idosos. Além disso, também podemos reforçar os serviços de saúde. Por exemplo, o sistema especializado de saúde para os idosos. Vamos criar uma base de formação dos cuidados de saúde para reforçar os conhecimentos do pessoal de saúde. Além disso, também vamos aumentar a reserva dos médicos e enfermeiros. Agora, a nossa percentagem não é muito baixa, mas comparando com as outras regiões, então temos que analisar bem. Agora, os médicos, temos 2,9% dos médicos, mas até 2030 a percentagem vai atingir 3,5 a 4% por 1000. E quanto aos enfermeiros, então já temos 4,4 enfermeiros,
mas temos que chegar a 5,5% a 6% em média, que é 90 a 100 por ano. Não, temos que ter mais reserva de médicos e enfermeiros e também o apoio de assistência de saúde, por exemplo, a psicoterapia. Agora temos que atingir 0,8 por mil, 1% para enfrentar 1.000 idosos. Portanto, temos que analisar bem sobre estes dados para atingir o nosso objetivo de cidadão sénior, os sentimentos de segurança, de pertença e de valorização. Ou seja, temos os idosos muito saudáveis e também temos idosos que precisam de apoio de saúde. Então, como podemos atingir o nosso objetivo? Temos que prestar mais atividades recreativas, por exemplo, através das associações, podemos organizar mais atividades. Por exemplo, na Universidade Politécnica de Macau há uma academia para sénior e conta com o apoio das outras instituições de ensino superior. Também podemos organizar mais cursos para os idosos. Portanto, também queremos receber mais opiniões dos deputados quanto à questão levantada pelo deputado Hoyon Sang, quanto à qualidade física da nossa população. Concordamos com a promoção da indústria dos idosos. Temos assistentes que prestam os serviços em casa dos idosos. Portanto, isto também é um dos trabalhos desta indústria. Também temos os serviços de entrega de alimentação para os lares ou domicílios dos idosos. No futuro, também vamos prestar os cuidados de saúde aos idosos através da inteligência artificial, por exemplo, o domicílio inteligente dos idosos. No futuro, também vamos ter o centro de serviços diurno para os idosos. Também através de vários projetos pilotos para fazer os nossos trabalhos. E vamos organizar os cursos de formação em coordenação com as políticas. Se calhar nem todos os médicos que podem ser médicos especializados, mas se calhar podem ser um médico para as famílias, ou seja, médico familiar. Então, sim, claro que vamos aumentar as vagas dos cuidados de saúde. Será necessário criar um critério para as carreiras para os profissionais de medicina. Se calhar isto temos que deixar ao mercado privado para decidir. Há pouco também falamos de que vamos ouvir as opiniões dos sectores de engenharia, de medicina, de saúde, etc. No futuro, numa sociedade envelhecida, durante os 10 anos de recuperação, temos que criar um ambiente sem barreiras arquitetônicas. Quando a articulação, vamos coordenar com o país forte científico. Estamos a analisar e investigar uma integração com as escolas de ensino superior do interior da China. Temos alguns exemplos em concreto. Por exemplo, temos uma cooperação entre as nossas escolas secundárias e a empresa do interior da China, Xinfei. Também temos a Universidade de Ciência e Tecnologia para enfrentar uma nova era de
inteligência artificial. Portanto, esses cursos também são prioritários. Quanto ao deputado Wu Zhou-Ki, que levantou várias questões quanto ao Hospital Peking Union College Hospital, para promover as nossas ações no exterior, por exemplo, o Peck Health. Se há uma equipa de renome na área de saúde que vai entrar em Macau, então, de acordo com o regime atual, a equipa estrangeira também tem um meio para entrar em Macau. Quanto à patronização dos campos desportivos, será que há um projeto que coopera com a estrela do desporto? Obrigado, Sr. Secretária. Obrigado pela questão do deputado Wu Zhou-Ki. Este ano vamos tentar expandir a formação do futebol para os jovens. Vamos tentar, então, contratar uma equipa da Europa para formar jovens, bem como vamos convidar jovens das cidades da Grande Bia para jogar alguns jogos, bem como vamos ter uma taça Hanshin Macau para promover o desporto entre os jovens. O deputado Wu Zhou-Ki falou sobre o espaço museológico, que também vamos pensar em criar, porventura. Nós vamos assinalar o aniversário da vitória da guerra contra a agressão japonesa, e também este é um assunto que nós vamos analisar, e também em relação à nossa relação também com Hanshin, nós também temos muitas aqui informações ou relações com Hanshin que podem ser aproveitadas também para o espaço museológico, e também em relação ao celeiro de obras de Ji-Wun, também isto é uma componente que podemos ter em consideração para o recheio do nosso museu. E também em relação à importância da educação, este é um sustento do nosso desenvolvimento. E quanto à importação de talentos, a nossa prioridade é na área de ciência e tecnologia, através da colaboração com os laboratórios nacionais, e também temos centros de investigação Hanshin, também são centros para a concretização das políticas sobre a industrialização, através da colaboração indústria, universidade, academia. E a taxa de prossecução dos estudos universitários dos nossos alunos também já atinge os 97,3%. E por isso, em termos de talentos, os nossos talentos locais já estão a assumir um papel principal, fundamental. No entanto, quanto à importação de talentos, também vai ser tido em conta depois, conforme as necessidades. Vou dar a palavra depois ao responsável pela importação de talentos. Muito obrigado, Sr. Secretário. Obrigado pela questão levantada. Quanto ao programa de importação de talentos da ponta e de alto nível, é muito importante, são figuras importantes para o desenvolvimento econômico. O que nós queremos é a importação flexível destes tipos de talentos. Em termos de lei, normalmente não precisa para fazer, quando da renovação, residir 183 dias. Mas quanto para demais planos, os talentos podem renovar, mas não vão ser renovados como residentes permanentes. E quanto à autorização e também determinadas condições, há ainda a satisfazer. Quanto ao conceito de residência da permanência, vai seguir as regras definidas da Lei 8/1999. E temos ainda uma plataforma eletrónica, contém informações sobre o que é residência permanente ou residente habitual.
E o governo vai tentar trabalhar bem ou reforçar os trabalhos de sensibilização para aperfeiçoar diferentes regras contidas na lei. O deputado Pão Chun também falou dos recém-licenciados em medicina. Também vamos ver os recém-licenciados no MAST. Tenho muita confiança na vossa qualidade de educação e creio que a taxa de entrada, né, de acesso à profissão seja muito elevada. Quanto à pergunta levantada pelo deputado Chan Ho-sen, que é muito profunda, quanto às duas implementações, então, quanto à identidade e a confiança cultural, temos que saber bem quem somos, porque é que é tão importante. Se não temos a confiança em nós, como é que podemos fazer uma ligação com o exterior? Por isso, através de uma série de trabalhos, temos que aumentar o sentimento de identidade e a confiança cultural. E nos nossos cursos, por exemplo, na disciplina História, Arte, incluindo a resistência contra a agressão. Também vamos reforçar esta parte. Também temos 3 grandes projetos, por exemplo, o museu, um centro de artes performativas e um centro de artes. E queremos sempre ouvir as opiniões da sociedade, nomeadamente a localização dessas instalações. Todos querem uma instalação costeira, mas temos que analisar bem, por exemplo, quais são as instalações complementares. Depois de recolher todas as informações e opiniões, só depois disso é que podemos tomar uma decisão. Deputado Royonsan, obrigado, Sr. Presidente, e agradeço as palavras da Sra. Secretária. De acordo com a resposta da Sra. Secretária, disse que vamos manter a estabilidade e a harmonia da sociedade, vai fazer todo esse trabalho de proteção às crianças e aos idosos e, de acordo com as suas palavras, a Sra. Secretária sabe quais as dificuldades da nossa sociedade e, tendo em conta uma sociedade super envelhecida, nós temos objetivos, políticas e medidas para atenuar este problema. E também, como há pouco referiu, que entre 15 a 20 minutos possa haver um serviço de apoio aos idosos. E eu creio que isto é de aplaudir para os idosos. Portanto, ouvi a Sra. Secretária dizer de que é necessário um trabalho intersecretarial e interdepartamental, mas isso é um trabalho difícil e, portanto, espero que a Sra. Secretária, tendo em conta as suas respostas, possa, no futuro, nomeadamente no plano decenal de apoio aos idosos, possa então elencar e definir todos os objetivos neste plano decenal. E para além disso, sobre a lei sobre as construções sem barreiras arquitetónicas, não sei se isso também vai ser referido no plano decenal. É que se isto não for referido no plano decenal, não consegue refletir a calendarização para legislar sobre esta matéria, porque temos que apoiar essas pessoas. Tá bom, obrigado pela resposta da Sra. Secretária e do Sr. Diretor em relação às minhas questões de bocado. Mas vejo que há algumas questões que espero poderem ser melhor detalhadas. Quanto à cooperação e desenvolvimento regional, como disse, há muitas relações que são comuns
entre Macau e Hangzhou. Antes da chegada dos portugueses a Macau, a relação de Macau com Hangzhou era muito mais forte, porque o abastecimento através de Macau era também tinha que passar por Hangzhou e portanto na exploração desses elementos de nossa relação com o exterior e com o Ocidente, isto são aspectos históricos que podemos aprofundar. Deputado Pancho, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, obrigado pela sua resposta dada. Aqui tenho uma pequena questão que queria colocar junto do IPIM. Quanto à residência habitual, este conceito, a minha questão tem a ver com isso. Eu sei que existem regulamentos e leis que regulam o que é a residência habitual, mas em diferentes aspectos, porque vejamos o desenrolar do assunto, houve diferentes entendimentos. Vejamos o nosso caso, que trabalha sempre cá em Macau, mas a casa está no Juai. Adquiriu a qualidade de residente permanente há mais de 7 anos. Mas no último governo cancelou o BIR desta pessoa, porque alegando que invocando a razão de que não vive cá em Macau. E por isso, quanto a este assunto, ou a este caso, evita entendimentos embaraçosos sobre isso, porque agora já foram autorizados 400 e 500 talentos e é melhor dizer a elas que tem que residir cá em Macau. Também quero que estas pessoas residem em Macau, arrendam casa e consequem para o consumo de cá em Macau. O que nós queremos é que disponibilizem informações claras para estes talentos, para eles saberem o dimensão do assunto. Muito obrigado. Deputado Chen Housen, obrigado pela resposta detalhada. Também concordo completamente com a senhora secretária sobre as expressões do sentimento de identidade e autoconfiança cultural. Depois, a senhora secretária vai liderar para organizar as competições de composição e há também uma visita a Shandong. Eu apoio totalmente, porque isto pode aumentar a nossa confiança. Quando a guerra sino-japonesa, Taiwan foi obrigatoriamente cortada para outro país até a nossa vitória é que Taiwan foi devolvida. Portanto, esta atividade tem muito significado. Não sei se o governo vai para esta guerra referida e a agressão, a resistência para agressão. Então, não sei se o governo vai divulgar essas informações aos nossos alunos. Obrigado. Deputada Song Pei, obrigada, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Secretário. Ainda não respondeu às minhas questões, portanto, não tenho muito a dar seguimento, mas queria reforçar o seguinte sobre a conexão de dados, sobre os dados de saúde, porque para os médicos, muitas das vezes, os médicos exigem, de facto, um exame ou processo clínico feito em Macau. E depois há, muitas vezes, uma repetição de exames a fazer pelo doente, porque o doente faz o exame no interior da China, depois vai ter que fazer novamente em Macau, e isto é um desperdício de recursos. E durante a pandemia já tínhamos troca de dados sobre os dados clínicos, então eu creio que nós podemos então pensar como criar um mecanismo de conexão de dados clínicos.
porque isso não só ajuda o nosso sistema de saúde, ajuda praticamente todas as instituições públicas e privadas e, para além disso, também pode ajudar as pessoas que queiram ter uma consulta, que não seja residente de Macau e queira ter uma consulta em Macau. Portanto, o governo pode pensar algo mais em relação a esta matéria. Muito obrigada. Tem a palavra do governo para resposta. Obrigada pelas questões dos senhores deputados. Vou responder primeiro às questões que não foram respondidas ainda. Em relação à escassez de espaços para a atividade cultural, como disse, nós vamos criar um bairro internacional turístico e cultural integrado e também vamos recuperar aquelas vivendas na Avenida Coronel Mesquita, que vai ser aproveitada e assim, aumentar esses espaços. Em relação ao ajustamento do montante de 6.000 patacas para fins de consumo cultural, podemos pensar nesse propósito de utilização dessa verba. É que agora já deixamos de ter aquela cultura de distribuição gratuita de bilhetes de ingressos para atividades como no passado, mas por isso nós vamos pensar sobre essa possibilidade de utilização da verba. Sobre a importação de talentos e quadros qualificados de medicina de especialidade, até finais de 2027 vamos ter mais de 1.000 trabalhadores e cerca de 200 médicos e também 120 médicos especialistas. Estou a falar do Centro Médico do Hospital das Ilhas. E esperamos poder também contar com o regresso de quadros qualificados de medicina para trabalhar em Macau. E em relação à questão sobre a participação do setor privado no nosso projeto cultural, nós também estamos abertos a essa participação dos privados. E sobre o local de espetáculos ao ar livre de Macau, também tem candidaturas abertas para a participação do setor privado. Em relação aos projetos culturais e do registro cultural, nós temos que estabelecer uma articulação com a nossa política nacional, com a nossa realidade cultural e atual da cidade de Macau, e também temos que reforçar a componente de inteligência artificial para a nossa competitividade. O deputado Sompeque falou sobre a interconexão de dados. Já conseguimos alcançar, porque quanto a determinadas informações ou dados, nós temos um EHR, que é uma plataforma, todos os centros clínicos, quase todos os centros clínicos ou os hospitais públicos ou centros de saúde já aderiram neste tipo de plataforma. E mais ainda temos na conta única, a Minha Saúde, um lugar para as pessoas fazerem um upload dos relatórios dos processos clínicos, ou seja, reconhecimentos de reconhecemos os relatórios feitos lá fora, mas como existe um timing ou um certo efeito, um curto efeito do resultado do exame clínico, então neste caso quando chegam cá em Macau tem que fazer novamente mais uma vez. E quanto à perda de recursos humanos, acho que também o setor privado também consegue partilhar alguns recursos humanos que captar alguns estudantes. Quando a deputado Hoyan Sang, sim, vamos colocar esta matéria no plano nacional de ação. Quando a pergunta levantada pelo deputado Wu Chou-ki sobre a criação de um centro de cuidados de saúde, sim, isto faz parte do nosso rumo de desenvolvimento. Vamos ter uma consulta conjunta na área de... Também vamos prestar os serviços num complexo de proteção ambiental. Vamos ver como é que podemos coordenar melhor com o senhor secretário Tam. Ainda temos algum tempo
queria falar mais sobre da educação de inteligência artificial, como é que podemos formar o nosso pessoal docente. Agora estamos a enfrentar uma tendência de IA. Também esperamos promover uma educação de IA e um conhecimento geral para toda a população. Nas escolas inteligentes e o sistema inteligente, estamos a avançar de forma estável para todos os alunos poderem obter informações e conhecimentos adequados. Para além da formação do pessoal docente, também vamos coordenar ou alinhar com os critérios de Guangdong e do país. Guangdong também tem um número critério de horas, que é 44 horas para escolas primárias, para o ensino secundário geral, que é 30%, e para 30 horas, perdão, e 24 horas para o ensino secundário complementar. Portanto, o âmbito de educação de IA temos que fazer em todos os aspectos. Para os jovens que estão a trabalhar, esperamos que através de formação contínua e educação de divulgação científica, portanto, vamos lançar 3 tipos de de cursos de formação para as pessoas com necessidades diferentes. Vamos dar aulas de níveis diferentes online, porque temos que cuidar de todos os aspectos de IA. Através de algumas instalações, vamos transferir as instalações para ensinar os idosos a utilizarem a IA, para que os idosos saberem como é que prevenir as burlas, como utilizarem a IA, por exemplo, nos centros de serviços diurno. Portanto, isto faz parte do conhecimento geral da população. Senhor Presidente, já respondi a todas as questões. Deputado Ivo Silcai. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária. Muito bom dia a todos. Hoje a equipa da Sra. Secretária é muito grande, 17 pessoas, e, portanto, a área é muito abrangente. Nós também temos um grande orçamento para a sua tutela. E tenho várias questões. Primeiro, vamos ter que rever os primeiros 2 programas de captação de quadros qualificados. Sim, nós temos que ter quadros qualificados diversificados, e isso também é benéfico para atenuar o problema da baixa taxa de natalidade. E em relação ao sistema financeiro na captação de quadros qualificados, isto também é benéfico para esta área, porque conseguimos captar quadros qualificados desta área. E na terceira fase de captação de quadros qualificados, de acordo com alguns estudos, nós temos que efetuar alguns ajustamentos. E muitas das vezes há que apresentar muitos documentos e, portanto, eu creio que nós podemos efetuar melhoramentos nesta área. E não sei se podemos ainda melhorar, então, a forma de cálculo da pontuação e também encurtar o período para fazer a pontuação, porque atualmente precisa de 11 meses. E para as finanças modernas, geralmente é para a gestão de riscos, seguros, mas também ainda há outras áreas que nós temos que captar quadros qualificados.
nomeadamente credencial ESG, entre outras áreas. Portanto, para a próxima fase, não sei se essas áreas vão estar na lista para a captação de quadros qualificados para o setor das finanças modernas. E há pouco falou-se também de medidas complementares. É que depois de captar os quadros qualificados, também temos que pensar nas famílias deles. Por exemplo, os seus filhos precisam de ir à escola, como é que eles podem estudar em Macau ou na zona de cooperação. Às vezes é muito difícil encontrar uma escola para os seus filhos. E depois, não sei se também podemos tentar ter uma via verde para o seu cônjuge. E também há os seus ascendentes. Temos que pensar nos seus ascendentes. Se é possível esses quadros qualificados conseguirem cuidar dos seus ascendentes. E, portanto, na terceira fase da captação de quadros qualificados, nós temos que pensar nessas medidas complementares e podemos melhorar várias áreas. Sim, eu só estou a falar do setor financeiro, mas também temos que pensar noutros setores. E, para além disso, uma outra questão é sobre o investimento na área da educação. Nós investimos, de facto, muito e o governo dá muita importância à educação. Temos 15 anos de escolaridade gratuita e cada escola tem a sua especificidade. No entanto, gostaria que todas fossem escolas muito boas e, portanto, as pessoas não precisam de escolher a melhor escola. Sim, este é um objetivo, mas perguntando às escolas porque é que nem todas as escolas são as melhores, é que durante o seu desenvolvimento das escolas, todas elas são diferentes, porque há escolas que têm melhores recursos, há outras não. E há escolas que o seu ambiente não sejam as melhores. Mas nós temos que investir os nossos recursos na educação de forma justa. Porque há escolas que não têm uma melhor base, depois muitas das vezes é difícil então para escolas com menos recursos desenvolver as suas atividades. E talvez podemos ter diferentes formas de investimento em diferentes escolas. Há uma proporção para certas escolas. Há umas escolas que devem ter uma proporção maior, outras menores. Para que as escolas com menos recursos possam seguir o passo do desenvolvimento da sociedade e da educação. E eu creio que assim será mais justo quer para as escolas, também quer para os alunos que estão nessas escolas com menos recursos. Portanto, a senhora secretária disse que vai melhorar o plano de apoio às escolas. Talvez possa clarificar-nos ainda mais sobre este tema. E depois uma outra questão é sobre então a revisão do diploma sobre a salvaguarda do património cultural. E essa lei já tem quase 10 anos. Eu creio que sim, concordo com a revisão do diploma para proteger o património cultural de Macau, e isso é muito importante e também é a nossa responsabilidade perante a Unesco. Mas Macau é uma cidade pequena. Nós temos uma zona de proteção e como é que vamos definir essa zona de proteção? E se grandes áreas forem zona de proteção, vai isso afetar o nosso desenvolvimento da cidade. E, portanto, gostaria de ouvir mais sobre a revisão do diploma sobre a salvaguarda do património cultural. E também temos que pensar no nosso centro histórico.
porque se dentro do centro histórico não há indústrias, também é muito difícil atrair turistas. Para além disso, eu sei que temos que proteger os edifícios, mas muitas vezes não se consegue proteger os edifícios e os proprietários deixam devolutos esses edifícios e não sei, portanto, quais os trabalhos que o governo vai fazer no apoio a esse trabalho. Sim, nós temos muitas casas de Mandarim, Museu Memorial Chankunyin, antiga farmácia Chongsa, antiga residência do general Yeting, entre outras. E, portanto, como é que podemos construir um IP para todos esses edifícios com história cultural? E, por exemplo, temos que conjugar tudo isso para construir esse centro histórico. Bom, Rinfei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretária, bom dia a todos. Quanto ao apoio à população sénior, vejo que há muitas medidas da área de tutela da Sra. Secretária, por exemplo, a residência para idosos, depois apoio aos idosos solitários e também o próximo plano decenal para a ação nessa área. Há pouco a senhora secretária já falou com muitos detalhes sobre essas medidas, mas o que eu queria perguntar é em relação ao regime de acesso à residência para idosos, de acordo com o Regulamento Administrativo 33/2023, sobre o regulamento de utilização da residência para idosos, vimos que os idosos têm que ter a capacidade de autocuidado e também têm que ter apoio de mais alguém para poderem ter acesso a essa residência para idosos. Mas se perderem essa capacidade, ou em outras situações, de acordo com o que está estipulado no referido regulamento administrativo, então o Instituto de Ação Social poderá retirar esse direito de renovação ou de acesso a essas residências para idosos. Pode acontecer que um idoso conseguiu antes de ter acesso à residência era proprietário de um imóvel próprio, mas depois arrendou ou depois vendeu o seu imóvel para poder ter acesso à residência para idosos. Mas se esse idoso perder a capacidade de autocuidado ou não ter capacidade de sustento financeiramente e assim não lhe for renovado esse direito de acesso à residência para idosos, o que é que poderá acontecer em termos de apoio a esse idoso? E gostaria de ouvir quais são as medidas do governo para prestar essa assistência aos idosos nessas condições, depois de perderem essa capacidade de acesso. Em relação à saúde mental e dos últimos tempos, o número de pessoas que puseram fim à sua vida foi de 90 pessoas. E o número de casos nos últimos anos tem também sido 589. E desde 2021 até 2024 houve 806 casos, em média 73,5 por ano. E merece a nossa atenção. Também vimos que em relação à promoção da saúde psicológica a nível comunitário, também o governo tem várias medidas
Por exemplo, nas linhas de ação governativa, temos 3 páginas a descrever as medidas do governo para promover a saúde psicológica através da colaboração interdepartamental. E este é um ponto que tem sido salientado nas linhas de ação governativa e foi referido no relatório que haverá uma colaboração a nível das entidades responsáveis pelos assuntos farmacêuticos, de tratamento e cuidados de saúde. Mas, na minha opinião, deve haver também uma cooperação com os serviços prisionais, correcionais, porque o estado de saúde psicológica dos reclusos também deve merecer atenção por parte das autoridades e na colaboração com as associações para aconselhamento psicológico e aumento de unidades para prestação desse serviço e também para o diagnóstico e tratamento. Também isto também consta da linha de ação governativa e também o aumento da enfermaria para esses pacientes. Por isso, em relação aos doentes emocionais e psicológicos e a sua reinserção na sociedade, gostaria de ouvir qual é a política e quais as medidas que o governo tem para esse grupo de população, grupo de pacientes e sua reinserção na sociedade. É que eu tinha muitas questões, era para colocar, mas muitos já foram colocados e não vou repetir. Muito obrigado. Deputado Lonça, muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária. Boa tarde. Primeira questão tem a ver com o reforço do ensino da língua inglesa e portuguesa. No plano médio a longo prazo, diz a Sra. Secretária que vai reforçar a educação e ensino da língua inglesa, portuguesa e do mandarim. Com o reforço internacionalização, há que formar os jovens para alargar os horizontes. Então, no futuro, de que medidas vão tomar para reforçar o ensino da língua inglesa, ou o que vai fazer para alinhar o ensino da língua inglesa com o ensino da língua inglesa a nível internacional? E quanto ao reforço do ensino da língua portuguesa, o estabelecimento de relações ou de comunicação é muito importante. Já sei que o governo vai disponibilizar vagas para as pessoas estudarem língua portuguesa em Portugal, mas o que vai fazer para expandir a formação nesta área? Vai tentar criar novos programas de formação da língua inglesa ou vai, o que vai fazer para que as pessoas tenham mais oportunidade de aprender a língua inglesa cá em Macau? Mas ainda há um bocado a senhora secretária falou sobre a manutenção dos idosos no domicílio. O problema é que não sei como é que se resolve a questão das refeições dos idosos. Sei que naquele edifício do apartamento dos idosos tem um manhoquim que disponibiliza refeições para os idosos, e daí para frente também temos mais estabelecimentos que vão disponibilizar refeições para idosos, mas nas zonas comunitárias vai criar mais, vai entrar em contato ou colaboração com as associações cívicas para aqueles que têm um cartão de idoso conseguem usufruir de descontos nas refeições. E quanto à saúde mental e psiquiátrica dos idosos, é muito importante, que também afeta a qualidade da vida dos idosos no futuro. Quanto à depressão dos idosos, vai reforçar o tratamento médico, o apoio, ou seja, para apoiar ou aliviar a pressão sentida pelos idosos. E mais ainda, tem ainda a terceira questão, vai a senhora secretária organizar eventos ou atividades para comemorar
o 80º aniversário da vitória da Guerra da Resistência ao povo chinês contra a agressão japonesa e Guerra Mundial Antifascista. A guerra contra a agressão japonesa e da Guerra Mundial Antifascista são duas guerras muito importantes no mundo contra a ideia de antifascistas. Em Macau também existem muitas histórias que podemos contar às pessoas sobre a guerra da resistência ao povo chinês contra a agressão japonesa. Por exemplo, o fundador do Hospital Kenwo também socorreu muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, e também temos atividades que foram organizadas quando da agressão ou invasão japonesa em Macau. E por isso temos muitos materiais que podemos dar a conhecer às pessoas. A senhora secretária vai organizar ou mobilizar alguns jovens para aprender ou fazer visitas e estudos sobre o evento de 18 de setembro, que é o primeiro sinal, o primeiro dia de invasão japonesa na China. E quanto ao tabagismo, ao controle do tabagismo, muitos residentes e muitos deputados disseram que durante as vias pedonais, muitas zonas, existem as pessoas que fumam e depois deitam fumo, que pairam nos espaços ao redor, e por isso é possível de abordar com os serviços que executam a lei ou até entrar em contato com as entidades de gestão destes espaços para demarcar uma zona que é onde é proibido o fumo ou o consumo de tabaco. Quanto a estes trabalhos de comunicação, qual é o ponto de situação? Vai até alargar esta zona, o espaço proibido a determinadas zonas, e quanto à sensibilização de proibição do consumo de tabaco junto dos visitantes ou turistas, então o que vai fazer para reforçar estes trabalhos de sensibilização? E quanto ao Centro de Saúde da TAPSEC, em 2023, o governo já sabia que o Centro de Saúde do TAPSEC já não tem espaços suficientes, e naquela altura o governo disse que não sei se quando da conclusão da Biblioteca Central é possível, da nova Biblioteca Central é possível de arranjar algum espaço para albergar um pouco as instalações do Centro de Saúde. E também em 2004 também houve um desenvolvimento dos trabalhos deste aspecto. Em 2025 há ainda planos ou planos ou medidas vão tomar para alcançar este objetivo? E mais ainda, com o envelhecimento da população, os cuidadores dos idosos aumentam. E normalmente não só as pessoas os cuidadores têm que tratar dos seus assuntos próprios, também têm que cuidar dos idosos. A pressão é muito grave e é muita. E o governo disse que vai atribuir um subsídio para os cuidadores, mas vai ajustar o montante para esses cuidadores, os prestadores de cuidados aos idosos, e também alargar o âmbito subjetivo deste plano de atribuição de subsídio. Em Macau existem muitos idosos ocultos ou escondidos que não quer revelar ao público, vai recorrer à inteligência artificial ou megadados para encontrar estes idosos que estão sonegados na sociedade, e mais ainda na zona de cooperação. Como é que os residentes conseguem? Não sei o que o governo vai fazer para que os cidadãos na zona de cooperação possam ter uma vida muito similar como cá em Macau. Ou seja, em termos de integração, o que vai pensar sobre isso? Muito obrigado. Deputada Lo Chai-yin. Obrigada, senhor presidente, senhora secretária, membros do governo. Nos últimos 3 anos que eu sou deputada, eu presto sempre atenção ao aumento dos subsídios, vários subsídios. Ao mesmo tempo, o governo também tem que lançar medidas para incentivar a taxa de natalidade. Neste relatório da SLAC deste ano, sim, há que aumentar o valor dos subsídios. Em primeiro lugar, tenho que dar o meu reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos pela senhora secretária.
Em primeiro lugar, quanto ao subsídio para idosos e pensão para idosos, agora o valor aumentado ainda não atingiu a expectativa da sociedade, que é de 3%. Portanto, esta porcentagem ainda não atingiu a expectativa da sociedade. Por exemplo, o gás já aumentou, o seu preço já aumentou para 300 patacas. Por exemplo, um pacote de arroz já aumentou para 73 patacas. Portanto, todos estes bens de primeira necessidade temos que dar maior atenção. Temos que criar um mecanismo independente e que se adapta à vida da nossa população, nomeadamente dos idosos. Temos que promover a indexação do valor de risco para o limite mínimo de subsistência. Temos que dar também atenção às crianças com autismo e outras doenças. Não estamos a dizer só os utentes dos serviços, mas também para os cuidadores. Então, quanto ao subsídio de cuidadores, os cuidadores não só precisam de trabalhar, mas também têm que cuidar da família. Depois de receber este subsídio, muitas vezes este valor de subsídio gasta com a vida dos filhos. Portanto, peço ao governo aumentar este valor de subsídio. Quanto ao mercado de cuidados de saúde, embora o orçamento do governo ou as receitas do jogo do governo não sejam ideais, o GDP, o PIB de Macau situou-se no segundo lugar mundial. Então, por que é que ainda acontece uma escassez de orçamento? Portanto, ainda há uma diferença com o nível internacional. Não percebo porque é que o governo limita o aumento da mão de obra, porque este limite não é uma boa maneira. Ao contrário, temos que aproveitar bem os nossos recursos para prestar o subsídio de estágio e o apoio financeiro para o setor privado, para equilibrar o equilíbrio. E para o setor privado poder formar mais quadros qualificados na área de medicina e para facilitar a população no uso de serviços de medicina. Com o envelhecimento da população, os serviços de apoio aos idosos vai ser o alvo de procura. Agora, há 14,6% da taxa de envelhecimento. Comparando com as outras cidades, o desenvolvimento deste setor de cuidados à saúde, aos idosos, que é muito bem desenvolvido. Então, espero que a senhora secretária possa investigar a portabilidade dos recursos e introduzir os novos tipos de lares ou os centros de serviços de apoio aos idosos. Quanto ao crescimento dos jovens, a taxa de suicídio está a aumentar todos os anos e a idade mínima dos casos de suicídio só de 11 a 12 anos. Agora temos um mecanismo de 4 níveis. Também temos os serviços de apoio à saúde mental da população, mas ainda assim ainda recebi as informações da sociedade. Agora estamos num ambiente com muitos recursos, mas
a era e o ambiente, a pressão na escola, a relação familiar, tudo isto é cada vez mais complicado. Portanto, espero que o governo possa aumentar o respectivo investimento quanto à promoção do ensino em pequenas turmas para coordenar com a política do Estado e o nosso objetivo com o orçamento e rendimento estável do governo. De fato, temos as condições para promover o ensino em pequenas turmas, ou seja, 25 estudantes por turma. Temos que lançar medidas eficazes para dar mais espaço e mais cuidado aos estudantes com necessidades e para os estudantes estudarem de uma forma saudável, feliz, e também temos que prevenir os casos de suicídio. Espero que o governo possa, através da promoção de ensino em pequenas turmas, de acordo com os dados estatísticos de crimes, o crime cibernético, nomeadamente as burlas online. O governo já fez muito trabalho, mas os jovens utilizam muito a internet, ou seja, os megadados afetam muito os jovens. Portanto, não sei se a literacia da internet dos jovens pode ser integrada no curso dos jovens para cultivar o valor dos jovens. Vamos agora fazer um intervalo. Às 3 vamos continuar com a nossa reunião.